com tua mão segura bem a minha. Chegou o tempo do calor, né? E a palavra de Deus diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque enquanto a terra durar, haverá frio, calor, inverno e verão, não cessarão, né? Quando o calor apertar, você lembra, eleva para os meus olhos, para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele está acima do sol, mas Salomão diz que embaixo do sol é canseira e enfado e correr atrás do vento, mas Jesus preside, está acima de tudo. Amém? Graças a Deus por mais uma terça-feira. Estamos juntos no começo do ano, já cultuando o Senhor, né? Desde o primeiro dia. Mas vamos meditar na palavra do Senhor? Abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 17. Eu não vou ler a passagem inteira, mas me chamou a atenção um versículo desse texto e quero compartilhar com os irmãos. Atos 17, Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago, no teatro de Atenas. Eu vou ler do versículo 15 ao 18 e do 23 ao 25 apenas. Atos 17, versículo 15. Paulo em Atenas. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. 18. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Verso 23. 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vamos repetir esse verso 25, é o que me chamou a atenção. A parte B do versículo. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Oremos. Senhor, aqui está a Tua palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, um acontecimento passado, mas a palavra é presente, o Espírito Santo, a Tua presença, Senhor. A Tua palavra é de geração em geração, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra faz milagres. Estamos aqui diante da Tua palavra, da Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, e ele disse em Romanos 11:13: enquanto for apóstolo, glorificarei o meu ministério. Ele entrou na Grécia, na Europa, tinha passado por algumas regiões da Ásia, algumas ilhas, e chegou na Europa, na Grécia, capital Atenas,
e passou pela cidade de Tessalônica, no norte, entrou na cidade de Bereia. Os bereanos escutaram Paulo pregar e comparavam as suas palavras com as Escrituras. E Silas e Timóteo estavam em Bereia, em Tessalônica, acompanhando Paulo nessas viagens. E diz que os irmãos, acompanhando Paulo até o mar, versículo 14 do capítulo 17, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então Paulo, chegando em Atenas, diz a Bíblia, que o seu espírito se comovia em si mesmo, se agitava, se perturbava. Não era um espírito conformado, era um espírito acordado, era um espírito que se preocupava em falar de tudo que pertence a Jesus Cristo, num lugar totalmente avesso, contrário, um lugar cheio de monumentos, ídolos, deuses, santuários. E Paulo se comoveu no espírito, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Os gregos adoravam Afrodite, Vênus, Atlas. Atlas era um deus da mitologia grega que se acreditava que ele carregava o mundo nas costas. Então, como os egípcios e outros povos antigos, os gregos tinham muita crendice, superstição, muita coisa errada nos seus pensamentos, com respeito à criação, com respeito a tudo. E Paulo, cheio do entendimento do Espírito Santo, com comunhão com Deus, ele se perturbou. É como Acabe disse de Elias: já vieste aqui, ó perturbador de Israel? Perturbai-vos todos os moradores da terra. Quando eu me converti, os irmãos sempre citavam esse texto de Joel: perturbai os moradores da terra, porque a vinda do Senhor está próxima. E está escrito também em Atos 17:6: esses que chegaram aqui alvoroçaram o mundo, também chegaram aqui. Então se falava dos apóstolos, que eram homens que alvoroçavam a cidade, enchendo Jerusalém dessa doutrina. Quando Pilatos fez amizade com Herodes, em Lucas 23, foi por causa de Jesus, que se dizia dele que agitava o povo, falando sobre o reino de Deus. E Paulo, olhando a cidade de Atenas, tão entregue à idolatria, ele começou a ensinar os judeus, e todos os dias na praça. Ele criava uma oportunidade de falar. Aí começou o discurso dele. Ele diz assim, o versículo 22, estando eu no meio do Areópago, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo pegou essa oportunidade para dizer que o Deus que eles não conheciam era o Senhor do céu e da terra, o Criador, e aquele que tinha um plano de salvação antes da fundação do mundo, que enviou Jesus para morrer numa cruz e depois ao terceiro dia ressuscitar. Então Paulo foi falando, e nesse verso 25, que eu falei para os irmãos que me chamou a atenção, Paulo foi discorrendo: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então Paulo começou a ensinar os gregos que Deus não habitava naqueles monumentos, naquelas estátuas, naqueles santuários. Os irmãos têm que tomar cuidado hoje em dia, que tem gente que pega a Bíblia no pé da letra
e usa esse versículo. Deus não habita em santuário, então não precisa congregar. Quem já viu crente falar isso? Tome muito cuidado. É uma interpretação forçada da Bíblia. Ninguém pode interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Pedro disse que a Escritura não é produzida por vontade de homem algum e nem é de particular interpretação. Então Paulo, quando começou a falar que Deus fez o céu e a terra, o Senhor de tudo, no versículo 25, ele não é servido por mãos de homens. Quer dizer, ninguém pode carregar um Deus. Lá em Isaías 40, Isaías 45, versículo 20, Isaías também censura e prega contra aqueles que carregam em procissão as suas imagens e esculturas. Isaías 45, versículo 20. É que Paulo nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Ele não precisou criar nada, mas ele tem vontade. E pela sua vontade, ele quis criar tudo que há no céu, na terra, em todos os abismos, ou seja, em todos os mares. Isso está no Salmo 135, versículo 5. Tudo que ele quis, ele criou, nos céus, na terra, em todos os abismos, em todo o fundo do mar, onde o homem nem pode penetrar. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, vírgula, e a respiração e todas as coisas. Eu quero parar aqui. A respiração é o fôlego natural. Mas aqui diz, ele é quem dá a todos a vida. O que mais? E a respiração e todas as coisas. E nós sabemos que todas as coisas, no céu e na terra, no mundo animal, vegetal, mundo mineral, o ser humano, tudo é Deus que faz e Deus que dá. Todas as coisas, talento, vocação, profissões diferentes, em várias áreas, tudo vem da mão de Deus. Aleluia! E que me chamou a atenção aqui, ele dá a todos a vida. O dinheiro não compra a vida. Quem é a vida? Jesus. Quando Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde tu vai, como podemos saber o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida não tem começo nem fim, é Jesus, a vida eterna. João disse, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E nessa pregação de Paulo, ele foi falando, quando chega no verso 28, porque nele vivemos, e nos movemos, e respiramos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Veja como Paulo, ele conhecia a filosofia de alguns gregos, a cultura helenística, a cultura grega. Ele podia citar alguns poetas, filósofos da Grécia Antiga. Então, os gregos ficaram pasmados. Poxa, mas como é que esse homem sabe da nossa cultura? Então, olha o verso 29. Sendo nós geração de Deus, porque alguns dos vossos poetas disseram, somos sua geração. Epícoro, Zenão, Heródoto, o pai da história, Arquimedes, o mais conhecido filósofo, Sócrates, seu discípulo Platão, seu discípulo Aristóteles, Xenofonte, e muitos deles. Paulo era instruído também na cultura grega, e nesse sermão
inspirada pelo Espírito Santo sobre a criação, ele cita um filósofo que diz: somos geração de Deus. Ora, se nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, Deus, seja igual a ouro, porque os santuários lá estavam santuários de ouro, de prata, pedras esculpidas por artifício, imaginação dos homens, pedras preciosas, monumentos, né? Mas aí Paulo chega na primeira palavra do Evangelho. Qual é a primeira palavra do Evangelho? É amor? Não. Arrependimento. Ele chega no versículo 30. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Deus não... Ele quer salvar vocês. Vocês não sabiam que existe um Criador. Esse Criador se tornou homem, pagou o pecado de vocês, que separava desse Criador. Então ele começa a falar assim: ele não leva em conta os tempos quando vocês ignoravam, mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então o Evangelho deve ser pregado amanhã? Agora. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora, e deve ser pregado a todos os homens. Paulo chega a dizer em Romanos 1,14: eu sou devedor, tanto a gregos, que são os intelectuais, como a bárbaros, homens com pouca cultura, tanto grandes como pequenos, bárbaros e ignorantes. Ele se sentia devedor. E nós, irmãos, devemos orar para ter esse sentimento que nós somos devedor. A dívida da redenção foi paga. Agora a dívida da evangelização, Clóvis, não foi paga. Nós temos uma dívida: falar de Jesus como for possível, com bom testemunho, né? Com bom testemunho. Um aluno fazendo teologia fez uma pergunta: professor, como devemos evangelizar, falar de Cristo? Com a palavra ou dando bom exemplo, com testemunho? Aí o professor responde: um avião anda com uma só asa ou com duas? Com duas. Então, dê um bom testemunho e fale com palavras. Dê exemplo, mas fale com palavras. Apesar de Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, temos que ter o bom testemunho, né? Se a gente não dá bom testemunho, entrar na rodinha dos escarnecedores, teve um testemunho assim irregular, as pessoas vão pensar que a nossa crença não tem valor. Para que falar dela, né? Mas aqui, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Agora no 31, ele fala que vai ter um dia de juízo, e quem vai ser? Jesus. Hoje Jesus é Salvador. Lá em João 5, 22, está escrito: Deus entregou ao Filho todo juízo. João 5, 22 e 5, 27. Jesus será juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo 4, 1. Ele será juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Olha aqui, Paulo falando para os gregos quem era Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar de ressurreição, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então, e o que aconteceu? Alguns creram, no verso 34. Então, alguns ficaram indiferentes. Acerca disso depois você fala, indiferença. Outros zombaram, e alguns creram. Há 3 tipos de ouvintes: o zombador, o indiferente e aquele que abraça a fé, aquele que crê. Aleluia. Aquele que crê.
Todavia chegaram alguns varões a ele e creram. Alguns. Paulo fala lá em Judas 23, salvai alguns, arrebatando do fogo, né? Fez-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Quer anotar? 1 Coríntios 9:22. Paulo fez de tudo, de todo meio, todo jeito, para poder salvar alguns, porque nem todos creem. 2 Tessalonicenses 3:2, Paulo pede oração: orai por mim, para que a palavra do Senhor seja glorificada, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Você fala para um grupo, alguns vão dar ouvido, outros não. Muitos não alcançam a fé cristã. Não alcançam. Mas nós alcançamos um dia. E lá em Eclesiastes está escrito, já escutamos muitos aqui nos estudos, é melhor o fim do que o princípio. Começar é bom, tem o começo, o meio e o fim. Mas o Jesus que nos salvou, Paulo escreve em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Cristo. Irmãos, Deus nos deu a vida, a respiração e todas as coisas. Vamos abrir Isaías, uma referência que comprova que a respiração é apenas o fôlego natural. Mas o homem tem algo mais que isso, ele tem espírito e alma. Isaías 42, versículo 5, uma referência dentro desse estudo. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, olha aqui, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Repita: e ao espírito aos que andam nela. Vai chegar o nosso último fôlego, o espírito continua, a alma continua. Os animais têm fôlego, mas perecem, porque os animais não têm espírito. Gênesis 1:20. Quando Deus criou os animais no 5º dia, eles eram alma vivente. Vamos ver esse texto? Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Mas o homem é espírito, alma e corpo. Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Não fala de espírito. Mas Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, que também é na Grécia, o que ele diz? Abstenham de toda aparência do mal, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Jó fez uma oração: Senhor, vida eu te pedi e tu me deste, e o teu cuidado, Senhor, guardou o meu espírito. Jó fez uma oração assim: o teu cuidado, Senhor, guardou o meu espírito. Deus, ele guarda a sua alma, o seu espírito, longe da corrupção. Salmo 124, versículo 7. Nós escapamos como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos.
E depois que escapamos da corrupção do mundo, não podemos mais voltar. Pedro fala, 2 Pedro 2,20. Depois de escapar da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor. Quem conhece o Senhor aqui? Se você conhece o Senhor, você saiu da corrupção, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez envolvido e vencido, aí não dá. Aí se tornou aquele provérbio popular: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada esparjadouro de lama. Mas, irmão, nós escapamos. Esses dias eu estava meditando quando Saul, que era perverso, ele mandou Doeg matar 85 sacerdotes do Senhor. E escapou um sacerdote, Abiatar, para dar notícia para Davi. Escapou um. Isso é tão importante, irmão, essa passagem histórica, que me tocou no coração. Ainda temos tempo de ler. Vamos ler essa passagem? É muito importante. Você escapou da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 22, está dentro do assunto, viu, irmãos? 1 Samuel, capítulo 22, versículo 19 em diante. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, até os bois, jumento, ovelha, passou a fio da espada. Quem? Doeg, servo de Saul, matou 85 sacerdotes do Senhor. Versículo 20. Porém escapou um dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu. Vocês podem ler sobre Doeg? Olhem para cá. No Salmo 52, um homem maligno, mau, que não colocou a sua confiança em Deus, porque era muito rico, colocou a sua confiança na riqueza, foi amaldiçoado. Mas o salmista que escreveu esse salmo fala que quem coloca a confiança na misericórdia do Senhor é abençoado. Doeg, o servo de Saul, um homem amaldiçoado. Salmo 52, para estudo posterior, se os irmãos quiserem estudar em casa. Eu quero chegar aqui numa conclusão. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Olha o 23. 1 Samuel 22, 23. Fica comigo, disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Fica comigo, não temas, não tenha medo, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Nós escapamos da corrupção. Eu pergunto: estamos salvos com Jesus? Levanta a mão. Quem está salvo com Jesus? Aleluia! Ele nunca vai nos trair. Ele nunca vai enfraquecer ao nosso respeito. Nós podemos perder forças, mas podemos nos manter firmes. Perdendo força, mas se mantendo firme. Ainda que o nosso homem exterior, o corpo, vai se corrompendo, a sua alma e seu espírito a cada dia se renova, louvando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, obedecendo, querendo servir, vindo à casa de Deus. Aleluia! Pois estará salvo comigo. Davi falou para Abiatar: não tenha medo, comigo você está salvo. Jesus fala para nós: Pai, lá em João 17, na oração sacerdotal, João 17, 24, Pai, eu quero
que aqueles que tu me deste vejam a minha glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Jesus quer nos ganhar. Ele não quer nos perder. Adão foi embora. Ele foi atrás de Adão. Adão, onde estás? E recuperou Adão. Né? Não vá embora de Jesus. Ele deixa você livre. Jesus deixou o templo de Jerusalém. Eles ficaram com aquelas práticas religiosas, tornaram a casa de Deus em casa de comércio, e Jesus deixou o templo para nunca mais voltar. E se cumpriu no ano 70 a destruição de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não deixa Jesus ir embora da sua vida. Se aproxima cada vez mais dele. Tá difícil, tá? Sentimos cansaço, sentimos. Sentimos sono, sentimos. Sentimos falhas na vida diária, sim. Somos humanos, sim. Hoje minha mãe falou bem cedo, antes de eu sair de casa. Agostinho, em casa todo mundo chama de Agostinho. Salmo 103, 14. Já sei, mãe. Ele conhece a minha estrutura. Isso mesmo. E sabe que somos pó. Mas a humanidade não tem consciência que é pó. Que veio do pó e vai voltar para o pó. E tem que manter a alma e o espírito incorruptível na presença do Senhor. E quem faz isso é o Espírito Santo. Né, irmão Vladimir? Você falou comigo ali. A voz foi do Espírito Santo. A voz para deixar o vício, para deixar a latinha, é a voz do Espírito Santo. A voz bem fraquinha lá no... Pode ser... Deus fala com o crente. O crente só peca se ele quiser. Se ele deixar Jesus. Eu não quero saber de Jesus. O endurecimento do coração. Mas o crente, irmão, a cada dia, a cada momento, a cada fração de segundo, acredito que se você orar e chorar, chorar e orar, Deus está contigo. Você chora? Levanta a mão quem chora. Não é toda oração que eu choro, mas eu choro. Porque se eu não chorar, como é que vai se cumprir aquele texto? E Deus enxugará de teu rosto toda lágrima. Tem luta que você não pode resolver. Tem enfermidade que parece mistério na sua família. Ou em você mesmo. Tem problemas emocionais, físicos, espirituais, que tem que só descansar em Deus e adorá-lo. Você está adorando Deus aqui nessa noite? Eu estou. Eu estou ensinando, eu estou adorando o Senhor. Em Romanos 12, 7. Aquele que ensina, se esmere, se dedique ao ensino. É uma adoração. Martinho Lutero disse: quando eu leio a Bíblia, estou adorando a Deus. Quem já ouviu falar do pastor Dave Young Cho, da Coreia do Sul, maior igreja do mundo? Ele já faleceu há pouco tempo. Uma certa vez, ele estava na igreja cheia assim, na Coreia do Sul. Diz que é a maior igreja do mundo. Paul Young Cho, depois mudou o nome para Dave Young Cho. Aí ele chegou em casa, puxa vida, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí o filho: pai, como é que você sabe que Deus falou contigo? Eu não vi o senhor orando. Mas quando eu estava lendo a Bíblia, antes de ir para a igreja trazer a mensagem, Deus falou comigo pela leitura. Então, irmão, deixa Deus falar com você na leitura. Deixa Deus falar com você quando você estiver escutando o ensino. E não importa quem está pregando. Tem mais essa. Uma certa mulher foi na igreja pela primeira vez, convidada para um congresso. E o pregador pregou, tocou o coração dela. Aí ela foi no culto a segunda vez, o pregador não estava lá. E ela não quis ficar.
onde mora aquele pregador? Onde está aquele pregador? E informaram onde está. Ela foi buscar ele. Não sentiu nada. Porque a primeira vez que ela foi ao culto, ela foi para ouvir a palavra de Deus. Ela sentiu o toque. A segunda vez, ela foi buscar o pregador. Nada. Não foi como a primeira vez que ela foi buscar a palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é o conteúdo, é o nosso alimento que nutre, que preenche a nossa fé, que alegra a nossa fé. E Deus fala conosco de várias maneiras pela sua palavra. Assim como Davi falou para aquele sacerdote: pois estará salvo comigo. Com Jesus estamos salvos. E Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar diante dele com alegria. Sabe qual o que move o crente? O que move um carro? A gasolina. O carro anda, vai para cá, para lá, mas o carro tem que dar parada para ajustamento, não pode caminhar sempre na mesma velocidade. Tem que parar para fazer reajuste, né? Troca de óleo e tal. Assim é o crente. Ele caminha com bastante azeite, depois dá uma paradinha, né? Para pensar, para meditar, depois corre de novo. É o Espírito Santo que move o coração do crente. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, as suas vestes, né? E nunca falte o óleo na cabeça. Quando falta o óleo na cabeça, o crente fica dando lugar a muita tristeza, abatimento, problemas que não deveriam fazer parte de nossas preocupações, coisas desnecessárias. Mas vamos pedir: Senhor, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero seguir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, Tu és amor. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Amém, irmãos? Tenha o espírito que Paulo teve. Se perturbe contra o mal. Não fique acomodado. Se o arrependimento é para todos os homens, em todo lugar, se arrependa. Faça um exame introspectivo. Examine a si mesmo, né? E Deus vai nos mostrando aquilo que temos que ir deixando. Ele vai lapidando, moldando a nossa vida, né? E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu cuida de nós como cuidaste de Jó. Tu cuidaste do salmista, Tu cuidaste dos apóstolos. Tu cuidaste de todos aqueles que foram iluminados pela Tua palavra e lutaram com dificuldade. Muitas vezes pensaram em desanimar, abatidos, sofrido. Mas, Senhor, às vezes também nos sentimos assim. Então, nesta noite, vem nos tocar. Toca a nossa família. Toca nossos parentes. Toca, Senhor, a nossa vida devocional. Toca, Senhor, os irmãos, os que estão na live com suas famílias. Senhor, opera maravilha no meio do Teu povo. Ó Senhor, quebranta mais e mais os nossos corações. Dá-nos um ardente desejo da Tua presença. Eu não sei como Tu opera. Tu opera de modo diferente em cada coração, porque Tu conheces a nossa estrutura. Mas, Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos por estar na Tua presença, na Tua casa. Em nome de Jesus, amém.